Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira, dia 25 de outubro, está chegando mais um final de semana. A bola vai rolar, mas para o Vasco só na segunda-feira. A gente vai dar uma passada aí nos jogos, vamos falar da SAF do Vasco, tem novidades, né? Eu sei que você gosta de saber como anda a vida da Vasco SAF e também vamos falar a respeito do Jair, do Hugo Moura, do Verratti, esses desfalques aí, Hugo Moura e Verratti, mas vamos falar também de seleção brasileira. O Rodrigo Caetano explicou por que a gostosa cidade de Belém vai receber de novo a seleção brasileira. Se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos FC, não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante, e peça aos seus amigos também para se inscrever aqui, o Wellington Campos FC, tá bom? Então depois da vinheta a gente chega, roda a vinheta! Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, Vasco e Bahia só segunda-feira, 9 da noite, tá? Agora, foram convocados para a seleção sub-20 do técnico Ramon Menezes, o goleiro Felipe Gabriel e o atacante Rayan. Eles vão treinar na Granja Comari naquele período de data FIFA, começando no dia 11 de novembro, indo até o dia 19, ou seja, não traz nenhum prejuízo à equipe vascaína. Hugo Moura e Verratti estão suspensos e quem joga? A tendência é o Esforça, no lugar do Hugo Moura. E na vaga do Verratti, jogador que raramente fica fora, não gosta de ficar fora, Rafael Paiva já revelou. A tendência é que o Rayan seja o titular. Então, do time, a gente aguarda essas mudanças aí. O Vasco soltou hoje um longo documento com perguntas e respostas sobre a Vasco SAF, né, e suas dívidas. Ele anuncia uma reestruturação financeira e negociações através da Fundação Getúlio Vargas com os credores. A partir do momento que o Vasco retoma a parte da 777, né, com a Vasco SAF, ele também recupera a dívida em torno aí de 700 milhões de reais. É uma dívida muito grande. Eu me recordo de que quando foi criada a Vasco SAF, a ideia era tirar essa dívida das costas do clube, né, e passar para o novo parceiro. E agora, quem será o novo parceiro? Ele vai ajudar o Vasco? Ele vai assumir essas dívidas também? O Vasco conseguiu na justiça, vamos chamar assim, uma proteção para evitar as penhoras de receitas, como de patrocínios e também da televisão e de público, e pede ajuda ao torcedor. Como que o torcedor pode ajudar? Se tornando sócio torcedor. Quero ver a galera ajudando o Vasco como sócio torcedor. Você se recorda que o Vasco chegou a ser, se não me engano, o terceiro maior time do mundo em sócios torcedores, né? Será que vai voltar a crescer assim? Deixa aí a sua opinião, deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Deixa eu trazer o Hugo Moura, falando do gol dele, né, que apareceu na área, pediu até um pênalti naquela hora, mas fez de perna esquerda o gol para o Vasco da Gama. Cara, o meu papel na área ali é mais de um bloqueio, que é pro Verratti fazer o gol, ou por algum zagueiro. E fui muito feliz da bola ter sobrado ali para mim, e não pensei duas vezes chutar para a esquerda, e fui muito feliz com o gol. Sai um peso das costas, como toda a Mercedes, depois de 8 jogos, principalmente vindo de uma eliminação, todo mundo fica curioso para saber como o time vai se comportar, né? Você acha que sai um peso das costas por conta dessa eliminação e também por conta desse período sem jogos que o Vasco passou? Acho que mais de um mês sem o Vasco ganhar, né? Eu acho que fica um gostinho ruim, deixa um gostinho, tirar um pouco da confiança, do trabalho, mas o importante é que o grupo nunca duvidou do potencial da equipe, do trabalho do professor, então a gente vem trabalhando, uma eliminação dolorosa sim,
foi difícil, mental, foi muito forte no jogo de sábado e para mudar a chavinha para vir do brasileiro, que a gente sabia que quem tinha que pontuar, os times de baixo também estão pontuando, então era muito importante essa vitória. Fala dessa briga, né? Porque o Vasco chega aos 40 pontos, mas pela sequência que está, o pessoal de baixo está encostando. Uma pontuação que consolida a Sul-Americana, dá para voltar a sonhar no pré-Libertadores também. A gente sabe, né, que o brasileiro a gente não pode dar bobeira, a gente sabia, a gente tinha feito um jogo muito ruim contra o São Paulo lá. E depois a gente veio desse jogo do Atlético e hoje, igual eu falei, virar a chave muito rápido. Então, o clube, o grupo, todo o staff está de parabéns pela partida. A gente sabia que a parte de baixo estava vencendo e fica um gostinho de meio que pressão, né, da gente, ter que pontuar. Mas o objetivo é a gente atingir os 45, 46, depois pensar Sul-Americana, depois pensar, quem sabe, na Libertadores. O foco a gente não pode perder, a gente sabe que a gente saiu de uma eliminação em menos de uma semana, então fica um gostinho ruim, mas a gente tem que animar. Aqui no Vasco a gente sabe como que é, né? Jogo a jogo e, claro, a gente pensa assim numa Libertadores, mas a gente tem que ir passo a passo. A gente sabe que o brasileiro é muito difícil, então pensar um pouco no atingir os pontos, depois pensar numa Sul-Americana e depois pensar numa Libertadores. Depois do Hugo Moura, a gente vai trazer então o Jair, falando se foi o dia mais feliz da vida dele após o jogo desta quinta-feira com a equipe do Cuiabá, quando 9 meses depois ele retornou ao futebol. Feliz, como se eu estivesse começando a jogar futebol hoje. A sensação é essa, pelo tempo que eu fiquei, né? Foram quase 9 meses. Acho que todo o décimo do Vasco também tem que estar de parabéns. Foi uma recuperação muito boa. Cara, me senti bem, me senti sem dor nenhuma. É como se eu não tivesse me machucado, né? Essa é a sensação, pelo tempo, mas feliz de poder voltar e poder voltar com uma vitória também. E aí, faltam 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco chegou a 40 pontos, abriu 8 para a zona de rebaixamento, praticamente já se garante na Série A com alguns jogos restando. Você vai poder ajudar nessa reta final. Qual passa a ser a briga do Vasco agora, faltando 8 jogos para terminar o campeonato? Tem que ser passo a passo. É óbvio que a gente tem que pensar alto, né? Pensar em uma pré-Libertadores, quem sabe, mas eu acho que a gente tem que primeiro buscar os 45 pontos, buscar uma Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores. A gente sabe que agora no final do campeonato é a gente brigando para ser campeão, times brigando para não cair. Então cada vez vai ficar mais difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. E aí, o que é mais difícil para você? O que foi mais complicado nesse período que estava em recuperação? O que te doeu mais? O que te abalou mais? Na verdade, eu acho que é o tempo de ficar sem jogar, né? São 9 meses, é muito tempo para quem vive de futebol e não poder fazer parte do dia a dia de treino, viagens, jogos. Isso acho que é o mais difícil. Claro que o jogador de futebol que tá vindo no estádio, está jogando. Hoje, quando eu estava vindo, eu estava sentindo um frio na barriga. Como eu falei, como se eu tivesse voltado a jogar futebol hoje. Eu acho que é o tempo fora o que é mais difícil. É o tempo que a gente vê os companheiros treinando, indo para viagem, indo para jogo e a gente não poder estar participando disso. Então é um momento difícil, mas graças a Deus eu pude passar por tudo isso de cabeça erguida. E aí, você citou esses quase 9 meses sem jogar. De lá para cá muita coisa mudou no Vasco, né? Mudou o treinador, mudaram também alguns jogadores. Você viu uma evolução na temporada do Vasco, lá daquele início de ano, quando você acabou se lesionando, para esse momento, e agora já estando em décimo, numa situação mais confortável em relação ao ano passado? Teve muitos altos e baixos durante o ano, né? Acho que esse grupo merecia estar numa final de Copa do Brasil, pelo jogo que a gente fez e pela campanha que a gente fez também. Mas eu vejo que o futebol não é como começa, é como termina. A gente tem buscado grandes coisas aqui nesse clube, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Eu acho que as trocas de treinadores também influenciam muito por esses altos e baixos, mas acho que o Paiva tem feito um grande trabalho, acho que meus companheiros também têm buscado dar o melhor para ver o Vasco buscando coisas grandes
E é isso, eu espero que a gente consiga buscar uma classificação para uma pré-Libertadores, quem sabe, eu acho que esse é o nosso objetivo. Obrigado, gente. Sem jogar. Mas eu me sinto bem, sinto muito feliz por esse tempo de desafio que eu tive parado. Eu e o Paulinho, só a gente sabe o quanto que foi desafiador. Mas estou muito feliz de estar de volta. É claro que no final de uma temporada, eu gostaria de estar numa pré-temporada, né, que seria tudo mais fácil. Mas eu espero terminar o ano bem, poder estar ajudando o Vasco a brigar por uma pré-Libertadores, quem sabe, né, uma Sul-Americana, que eu acho que esse é o nosso objetivo. Está 100%? Estou 100%, me sentindo bem. Por mais que são 9 meses, mas estou me sentindo bem. Aí a presença do Jair, né? Dizia meu amigo Washington Rodrigues, que já não está mais entre nós, o Apolinho, mais feliz do que pinto no lixo com a volta. Imagina como deve estar a cabeça do Paulinho, do Adson, do David, né? Jogadores que estão fora de combate aí no Vasco da Gama. Minha gente, vamos falar da seleção brasileira. Ela vai se preparar para o jogo com a Venezuela em Belém, devido à logística para Maturim. Rodrigo Caetano explica. Bom, depois de muitas reuniões e muitas avaliações em relação a esse jogo específico da Venezuela, o Departamento de Seleções tomou a decisão de fazer a preparação para esse jogo na Venezuela, mais especificamente em Maturim, em Belém do Pará, por vários motivos. Primeiro, que é bem mais próximo de Maturim, um voo de aproximadamente 2 horas e 45, enquanto que outras possibilidades no Brasil o voo seria muito mais longo. Viajaremos no dia anterior ao jogo. Teremos também, com certeza, o carinho do torcedor, que isso já ficou demonstrado quando a seleção brasileira esteve no início das eliminatórias. Vamos treinar no estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. E a nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamento que nos possibilite realmente chegar na Venezuela e fazer um grande jogo. Posteriormente ao jogo, nosso retorno é imediato para Salvador, um voo de aproximadamente 5 horas. E aí sim a nossa preparação em Salvador será no Barradão, e que também contamos, obviamente, com o carinho do torcedor baiano, para a gente daí se preparar bem para o jogo contra o Uruguai. Além de estarmos numa cidade mais próxima de Maturim, que é Belém do Pará, de termos uma ótima condição de treinamento no estádio Mangueirão e o carinho do torcedor, o fato de esse jogo contra a Venezuela ser num horário diferente daquilo que estamos acostumados, porque o início do jogo se dará às 17 horas de quinta-feira, no horário de Maturim, 18 horas no Brasil. Então, por todas essas questões da nossa necessidade de diminuir a distância e diminuir o tempo de voo até chegarmos a Maturim, tentando sempre preservar a recuperação e descanso dos atletas para o dia do jogo. Também depois de tomada essa decisão e aprovação por parte do presidente Edinaldo, a nossa equipe de logística, os profissionais aqui da CBF já estiveram em Maturim, já fizemos todos os estudos necessários para que a seleção possa chegar lá e realmente as questões todas estarem muito bem alinhadas para o jogo do dia 14. A convocação oficial será no dia 1º de novembro, às 15 horas, aqui no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca. E por fim, gostaria realmente de convocar todos vocês, tanto de Belém do Pará como também Salvador, na Bahia, para que expressem e manifestem o seu carinho com a seleção brasileira no período que aí estivermos. E com certeza teremos, principalmente no jogo em Salvador, a Fonte Nova lotada apoiando a seleção brasileira, porque é isso que nós precisamos de vocês e tenho certeza que é isso que vocês esperam. Pois é. Aí, Rodrigo Caetano, dia 1º de novembro, o técnico Dorival Júnior chama a seleção brasileira e Neymar pode ser a novidade, está sendo monitorado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que inclusive esteve com ele lá na Arábia Saudita quando ele voltou ao futebol. Tomara que tenha condições, Neymar. Primeiro, eu gosto muito dele, é um jogador importante, está fazendo falta a nossa seleção. O que você acha? Deixe o seu comentário aí também. Gente, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, paga nada não, viu? E dá aquele joinha, dá uma olhadinha aqui embaixo,
tá vermelhinho aqui, é porque você não é inscrito. Pode se inscrever, não paga nada. E o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, que você gosta e nos ajude a divulgar também o nosso trabalho. Quebra esse galho aí. Me ajuda, por favor. Estou precisando de mais inscritos no nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um grande final de semana para todos. E do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.